Essa semana foi ao ar a minha entrevista com o Fábio Porchat no programa Que História é essa, Porchat? E isso me fez refletir sobre algumas coisas interessantes que eu queria discutir com vocês. O programa, que ele conheceu minha história, não fui eu que procurei, e ele gostou tanto da minha história que ele decidiu fazer algo inédito, que é reservar um bloco inteiro para apenas um convidado. O programa Que História é essa, Porchat é uma história por convidado. Só que ele curtiu tanto as histórias que ele ficou sabendo que ele decidiu trazer um convidado para contar duas histórias, algo que foi inédito no programa. Eu contei duas histórias que vocês já conhecem, quem acompanha o canal, né, de quebrar o pé subindo o Everest Base Camp e de ser atacado pelos rinocerontes selvagens. Mas eu contei uma parte dessa história que é um pouco embaraçosa, que eu ainda não tinha contado para ninguém, nem mesmo no livro. É curioso que isso me fez refletir sobre algumas coisas. Eu sempre fui um cara que buscou aceitação, me adequar aos padrões, ser aceito pelos outros, e com frequência eu ainda me percebo fazendo isso. E o fato de eu ter ido para o programa do Porchat, eles terem se interessado pela minha história, foi justamente pela minha total incapacidade de se ajustar a esses padrões que nos são impostos, porque eu realmente tentei ser aquilo que eu não era. Você já parou para pensar quanto a gente tenta, quanto esforço a gente gasta para tentar ser aceito, para tentar agradar o outro, quanto esforço a gente gasta para tentar ser aquilo que nós não somos. Os lugares que a gente vai e não gosta, os comportamentos que a gente tem e que não é o que a gente verdadeiramente quer manifestar, as roupas que a gente veste muitas vezes e não nos representam, para agradar pessoas que não se importam com a gente. E como eu tentei fazer isso? Eu era o cara que ia pra balada sertaneja, que usava calça apertada, meu Deus do céu, que, sei lá, gastava um esforço imenso para ser aquilo que eu não era. E como a gente investe dinheiro e tempo de vida para tentar vestir uma persona que é monótona, que não agrada nem os outros e nem nós mesmos, ao invés de manifestar quem nós verdadeiramente somos, com todas as nossas imperfeições e peculiaridades que são infinitamente mais interessantes daquilo que a gente tenta forjar ser, que a gente tenta aparentar ser. E foi a minha total incapacidade de me ajustar àquilo que a sociedade esperava de mim que fez essa história ser vivida, experienciada. E curiosamente, quando eu parei de buscar a aceitação, foi quando isso começou a acontecer. Pelo fato de romper o padrão da normalidade que a sociedade espera da gente. E aí olha só que coisa interessante. Pedem para que a gente seja normal, impõe a normalidade. Mas aqueles que ou escolhem voluntariamente rompê-la ou que, como eu, são incapazes de se ajustar a isso, aí passam a ser admirados pela sociedade. Mas o curioso é que aí a gente já não se importa mais tanto. Essa busca pela normalidade, a qualquer preço, é aquilo que a psicologia vai chamar de normose. Normose é a doença da normalidade, um conceito que foi desenvolvido pelo Pierre Weil, um psicólogo francês, e que se refere a gente se ajustar a padrões que muitas vezes são doentios, mas que são aceitos pelo vulgo, pela maioria das pessoas, e por serem aceitos, ainda que sejam nocivos, são tidos como normais. Como, por exemplo, hoje, se tornou normal. Quantos clientes meus vêm relatar para mim que tomam remédio para poder dormir? Se tornou normal você ter que tomar antidepressivo, você ter que tomar um ansiolítico, você encontrar uma farmácia a cada esquina. As práticas mais insanas se tornaram normais. Portanto, normalidade não é sinônimo de sanidade, de salubridade. Krishnamurti, filósofo indiano, dizia que não é sinal de saúde você estar adaptado a uma sociedade doente. E como a gente tenta se adaptar a sociedades que são completamente malucos, doentios, para ter aceitação do manicômio inteiro. Você abre mão da tua sanidade para poder fazer parte do manicômio. Isso é normose. E muita gente me chama de louco. Ah, você é maluco, você fez isso, você é maluco. Mas para mim é uma alegria ser chamado de louco por uma sociedade que para mim é completamente mentecapta, é insana. Eu me sinto elogiado quando eu sou chamado de louco por uma sociedade que mata a si própria, os seus próprios irmãos, por diferenças tão ínfimas, por pequenos nacos de poder. Mas como romper com esse padrão de normalidade que nos é imposto? Primeiro é importante entender como é que você foi se meter lá. Por que você busca essa aceitação? Por que você busca fazer parte desse circo? Isso revela medo de rejeição. E medo de rejeição revela uma não aceitação de si próprio.
uma não aceitação de quem você verdadeiramente é. E aí, para você perder esse medo da rejeição, primeiro você tem que entender que ninguém sabe tão bem o que é melhor para você quanto você mesmo. Ninguém está tão preocupado com a sua felicidade quanto você mesmo. Então é absoluto desperdício de tempo você tentar se ajustar àquilo que os outros esperam de você. Aceitar quem você é, como você é, do jeito que você é e ser capaz de sorrir para o reflexo que você vê no espelho, independentemente de qual seja ele. E se você desejar melhorar ou mudar algo em si próprio, que não seja porque os outros disseram, mas porque você viu em si próprio essa necessidade. E outro, se não o maior fator que leva a gente a romper esse circo da normose é a abertura à experiência. A abertura à experiência, para mim, é uma das virtudes mais magníficas que alguém pode desenvolver em si próprio. Ela é uma das principais forças de caráter listadas pela psicologia positiva, para que alguém possa ser feliz. E o que é a abertura à experiência? Você está aberto a experimentar coisas, porque a vida é sobre experienciar a si próprio. A gente vem aqui como uma folha em branco, e embora possam tentar nos dar várias cartilhas de como viver a vida, ou como se adequar, ou seguir o nosso caminho, cada ser humano é único. Existe só uma Terra, mas cada ser humano é um universo, então existem bilhões de universos aqui nessa Terra. E o seu caminho diz respeito tão somente a você. E para você descobrir qual é o seu caminho, você precisa experimentar, se experimentar. 90% das vezes que você experienciar algo novo, talvez não vá fazer sentido para você, você vai ver, cara, isso não é para mim, eu não gosto disso. Mas todas essas experiências que podem ser desagradáveis e que são maioria, justificam essa minoria, esses 10% das experiências que você realmente se conecta, que você vê que faz sentido para a sua vida. Porque a outra opção seria não se conhecer de fato, abdicar de experienciar essa jornada por medo das experiências desagradáveis. Então a abertura à experiência, e ela merece um vídeo por si só, um dia eu vou gravar um vídeo falando só sobre ela. Ela é a virtude que mais vai te aproximar do conhecimento de si próprio. Muitas vezes mais do que a própria meditação, muitas vezes mais do que a própria terapia, e até hipocrisia eu falar isso sendo psicanalista, mas abertura à experiência, você experimentar o máximo de coisas que você puder, respeitando a sua integridade, os seus valores, a sua saúde física, mas para descobrir com o que você se conecta, quem é você de fato, quais são seus dons, suas habilidades. Imagine um Roger Federer, um Rafael Nadal que nunca jogou tênis na vida, e talvez quantos desses que poderiam ser campeões mundiais, mas nunca experimentaram uma partida de tênis, quantos grandes talentos são desperdiçados por você não experimentar e descobrir os seus próprios dons. Essa viagem foi sobre experienciar o máximo de coisas que eu poderia experienciar, o máximo de culturas, o máximo de países, o máximo de comportamentos, me experimentar de todas as formas possíveis para então descobrir quem eu sou. Mas é preciso cuidado para você também não ficar preso, apegado às experiências que você já viveu. Isso é algo que eu vivi muito nesse livro. De eu viver histórias assim que eu achei que nunca mais eu conseguir viver histórias naquele nível e talvez não viva mesmo. E aí ficar preso a algo que já foi. Mas que agora, finalmente, eu vou conseguir virar esse capítulo. É dito que Deus criou o ser humano para que ele pudesse experienciar a si próprio através de nós. Então olha só que coisa magnífica quando você se abre à experiência. Você permite que a natureza divina se experiencia através de você, inclusive para dizer não para certas coisas. Esse livro ele contém todas as experiências que eu me permiti viver no mundo naquele ano de 2017. Agora, dia 4 de novembro, vai ser o lançamento oficial dele, online, você está mais do que convidado a participar. Vai ser um momento muito especial da minha vida e será uma grande honra te ter lá. Vai ter um monte de brincadeira, festa, música, vai ser um momento de descontração. E eu te convido a viver essa experiência comigo e, mais do que tudo, que você viva suas próprias experiências, que você se sinta inspirado a escrever a sua própria história e que você esteja sempre aberto a tudo aquilo que o mundo possa te trazer, seja bom ou ruim. Eu sou André Sem Fronteiras e se esse vídeo fez sentido para você, lembra de clicar no sininho, se inscrever no canal para que a gente possa continuar trocando as nossas experiências e enriquecendo a nossa experiência coletiva. Hariom Tat Sat.